bem-vinda. Mais alguém? Acredito que não. Seja muito bem-vinda aqui à nossa casa, à nossa igreja, à nossa família. Porque o nosso papel aqui é direcionar todas as pessoas para Jesus Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer. É muito bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos. E a gente vai trabalhar a partir de hoje, em algumas quintas-feiras, a gente vai trazer uma série de mensagens que ela vai fundamentar, alicerçar a nossa fé, a base do cristianismo. Porque eu não sei se você percebeu, mas a maioria da vida do cristão, da nossa vida, é como se fosse uma montanha-russa. Tem momentos que a gente está muito bem, mas parece que do nada a gente fica muito mal. Parece que as coisas param de acontecer. Parece que tudo vai dar errado. E parece que talvez aquela pessoa que você encontrou de manhã e estava tudo bem com ela, quando você vê de noite, já está tudo errado com ela de novo. E você pergunta, meu Deus, como é possível a pessoa estar bem de manhã e está diferente de novo, de noite? E a gente começa a perceber o quanto eu e você, nós somos inconstantes na nossa fé cristã. Enquanto nós oscilamos no nosso relacionamento com Deus, e nós precisamos da nossa vida de constância, e essa é a proposta dessa série. Nós vamos aprender a partir do livro de Hebreus o porquê da nossa inconstância, o porquê a gente oscila tanto, o porquê num dia eu quero ler a Bíblia toda e no outro dia ou na outra semana eu não quero nem olhar para a Bíblia, eu não quero mais orar. Porque a nossa fé, ela vive essa inconstância. E aí lá em Hebreus, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 16, e depois ler Hebreus 6, do versículo 1 ao 3 apenas. Então vamos lá, Hebreus capítulo 5, do versículo 11, a partir do versículo 11. Vai estar aqui na tela, na versão que eu vou ler, diz assim, ó. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devesse ser mestre, mas vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E estão precisando de leite, e não do alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Vamos para o capítulo 6 de Hebreus, a partir do versículo 1 até o 3 apenas. Diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E assim faremos, se Deus o permitir. Essas são as palavras da salvação, e por elas te dá graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque estamos aqui hoje, nessa noite, na tua casa, para te adorar, para te render graças, mas também para aprender de ti, Senhor. Mas também para ouvir tua voz. Pai, que teu Espírito Santo ministre ao nosso coração nessa noite, Senhor. Que as verdades que sejam ditas, ela ganhe poder de mudança e de transformação, Pai, da nossa vida, Senhor. E que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, mas que teu Espírito Santo traga uma transformação, uma mudança, Pai, no nosso modo de pensar e de agir, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada nessa noite, que eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem para o teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, o que o autor de Hebreus está
falando e afirmando aqui para mim e você que essa nossa inconstância, essa nossa vida de oscilação é porque a gente não tem os alicerces fundamentais da nossa fé cristã. É porque a gente não alicerçou, não fundamentou bem a nossa base. Assim como uma árvore, ela necessita de raízes firmes para suportar a tempestade, assim é a nossa vida cristã. Nós precisamos estar bem alicerçados. Nós precisamos lançar bem os nossos fundamentos, porque se eu desejar construir um primeiro andar e não alicerçar, não preparar a fundação, aquele prédio vai cair. E assim é a nossa vida cristã. Nós precisamos alicerçar a nossa vida na rocha, alicerçar a nossa vida em Cristo, para que a gente não viva essa vida de montanha-russa, essa vida de inconstâncias. Porque o autor falou, porque se a gente não tem esses alicerces, nós vamos viver uma vida como crianças. Lá em Efésios 4:14, a Bíblia fala assim, o propósito, vai estar aqui na tela, Efésios 4:14, Efésios capítulo 4, versículo 14, daqui a pouco vai entrar aqui na tela, mas diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem aos erros. Então nós não podemos viver como crianças, nós não podemos viver sendo imaturos, nós não podemos ser inconstantes. Eu e você, nós não podemos viver a nossa vida por aquilo que a gente sente, porque aquilo que a gente sente é enganoso. Nós precisamos viver por aquilo que a gente crê. Gente, nem todo dia você vai se acordar bem. E se você deixar que o seu sentimento controle a sua vida, você vai começar a fazer escolhas erradas. E é por isso que a gente não pode viver pelo que sente, mas pelo que crê. É por isso que nós precisamos alicerçar a nossa vida em Deus, porque as nossas emoções, elas são muito variáveis. Você já percebeu que é interessante que como os nossos hormônios mudam o nosso humor? Vou falar principalmente para as mulheres. A gente sabe que as mulheres têm um período do mês que ela muda o seu pico de hormônio e o seu humor altera extremamente. Em um dia, a mulher está morrendo de amores por seu marido, mas no outro dia ela quer matar ele, ela quer esganar ele. Ela começa a dizer, por que você está respirando tão alto? Por que está comendo e mastigando desse jeito? São alterações hormonais que fazem com que as nossas emoções oscilem. E é por isso que a gente não pode deixar que os hormônios assumam o lugar de controle, as emoções assumam o lugar de controle. Você percebe que às vezes você está bem, mas você recebe uma mensagem no Instagram que muda todo o seu dia. Uma mensagem no WhatsApp, que você está tão bem naquele dia, uma mensagem consegue destruir todo o seu dia. E é por isso que a gente não vive pelo que sente, mas sim pelo que crê. E o autor de Hebreus, ele vai falando o porquê da nossa vida está assim, inconstante, oscilando. Hebreus 5:11, que foi o primeiro versículo que a gente leu. Por favor, irmão, volta aí. É interessante que ele começa a dizer o primeiro motivo por que a gente é tão inconstante. Ele diz assim no versículo 11: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Em outras versões diz, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. E em outras palavras, o autor está dizendo, olha, é a preguiça de vocês que faz com que vocês sejam tão inconstantes. A preguiça que vocês têm faz com que você não busque aprender ou a conhecer mais daquilo que é fundamental para mim e para você. Eu não sei se você sabe, mas o versículo anterior, o versículo 10 de Hebreus, está falando sobre o sacerdócio de Cristo.
E ele diz assim, ó, e ele foi designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E você diz, Melquisedeque, o que, pastor? Provavelmente você não sabe nem o que é isso. Por que você não sabe? Porque a preguiça não deixa você ir atrás para buscar e aprender. E ele fala que existem coisas que são fundamentais para a fé cristã. E ele vai listar 6 coisas fundamentais. No versículo que a gente leu, ele vai dizendo assim, que tem 6 coisas que a gente precisava estar alicerçado e a gente não está. Ele fala sobre arrependimento de obras mortas. Irmão, pode deixar, passa no versículo 12, bota no 12. Pronto, ele fala aí, ó. Princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite, não de elemento sólido. Passa para o próximo, mano. Passa. Aí, chegou. Aí ele começa a dizer os princípios elementares que você já deveriam saber para que você avançasse para a maturidade, sem lançar coisa nova, era arrependimentos de atos que conduzem à morte. Ou seja, a doutrina sobre o arrependimento. Vocês já deveriam saber que doutrina é essa. Aí ele fala o segundo. Não, volta. Passa. Capítulo 6, versículo 1. Isso, deixa aí. Aí ele fala da fé em Deus. É o segundo alicerce. Passa o próximo. Aí ele fala o terceiro alicerce, que é dos ensinos a respeito da cerimônia de purificação com água. Em outras palavras, sobre batismo. Próximo, ele fala sobre imposição de mãos. Próximo, ele fala sobre ressurreição dos mortos. E sexto, sobre juízo eterno. Então, se eu perguntasse provavelmente para a maioria da igreja, se ela saberia dizer o que é cada pilar, cada fundamento desses 6, eu tenho certeza que a grande maioria não saberia. A grande maioria não saberia explicar o que significa esses pilares que Paulo fala que é a base do cristianismo. E a gente não está sabendo por causa da preguiça. O autor de Hebreus fala que é a nossa preguiça que atrapalha aquilo que a gente deveria estar buscando. Em segundo lugar, ele fala que o que está atrapalhando é que eu e você não estamos assumindo as nossas responsabilidades. Veja o que o versículo 12 diz, de Hebreus 5. Hebreus 5, 12 diz assim: de fato, embora a esta altura vocês já devessem ser mestres, ele está dizendo, olha, vocês já deveriam estar ensinando, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. O que é que ele está dizendo? Vocês não estão assumindo responsabilidade. Ao invés de vocês estarem ensinando, vocês estão precisando ser ensinados. Vocês deveriam estar cuidando de pessoas, mas é você que precisa ser cuidado. Você precisava estar assumindo responsabilidade, mas a outra pessoa está tendo que assumir responsabilidade sobre você. Sabe o que mais nos amadurece, gente? É quando a gente assume responsabilidade. Quando você assume o lugar de dizer, eu vou assumir essa responsabilidade. Sabe quem mais está sendo amadurecido hoje, nessa noite? Eu. Sabe por quê? Porque eu tive que estudar a palavra para trazer. Eu tive que orar a Deus, eu tive que meditar, eu tive que preparar, eu tive que estudar para trazer. Porque eu assumi uma responsabilidade. Eu fiz, olha, eu vou ter que levar a palavra. Quando a gente assume responsabilidade, a gente amadurece. Diferente quando a gente fica na posição apenas de receber. Então você poderia assumir a responsabilidade de dirigir uma célula, porque isso vai te amadurecer. Você poderia assumir a responsabilidade de discipular alguém, de cuidar de pessoas, porque isso vai te amadurecer. Você poderia evangelizar para alguém, porque isso vai te amadurecer também. E a terceira coisa que ele fala, porque nós somos inconstantes, é porque eu e você, nós deveríamos deixar de tomar leite. E a gente é inconstante, a gente não amadurece, porque a gente está se recusando a parar de beber leite. O versículo
amamenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O interessante é que essa palavra no original de leite aí é para o leite materno. O que é que ele está falando? É que a criança ela não faz nada. O leite a mãe produz, a mãe prepara, a mãe vai lá, coloca na boca dele. E o que é que ele faz? Apenas beber. Apenas tomar o leite. E ele não está fazendo nada. Pastor, tem problema beber leite? Não. Tem problema beber leite. E é isso que está acontecendo aqui hoje, nessa noite. O que é que a igreja está fazendo hoje? Tomando leite. Tomando leite que alguém preparou, que alguém produziu, que alguém estudou para trazer para vocês. E não tem nada errado em tomar leite, mas o problema é querer viver apenas tomando leite a vida toda. O leite ele é importante e fundamental para uma fase da vida da criança. Ou seja, as crianças da nossa igreja aqui, que a gente tem, Júlia, Liz e as outras crianças que a gente tem aqui, já está tudo no período da introdução de alimentos. Porque se ficasse só no leite, elas não iriam alcançar o desenvolvimento necessário para a vida delas. Toda criança é assim. Você não pode apenas viver no leite. É muito bom às vezes, a gente gosta de tomar um leitinho para dormir, um leitinho quente, né, para dar aquele sono, relaxar, é bom. Mas você não pode ficar apenas nisso. Você tem que buscar mais. A Bíblia fala sobre um alimento sólido. O alimento sólido fala sobre eu tenho que ir atrás do alimento, eu tenho que produzir, eu tenho que assumir responsabilidade, eu tenho que buscar o crescimento. Então, a partir de hoje até algumas quintas, nós vamos começar a falar sobre os princípios elementares da nossa fé. Hoje a gente vai falar sobre ressurreição de mortos, sobre a ressurreição, que é um dos pilares básicos da nossa fé cristã. Então, se eu fosse você, eu não perderia nenhuma quinta-feira, porque a gente vai estar trabalhando sobre o fundamento, a base da nossa fé cristã. E isso é muito importante. Paulo fala, ei, isso vocês já precisavam saber, não precisava estar sendo ensinado de novo. E hoje nós vamos falar sobre ressurreição. Mas você pode falar, pastor, eu pensei que já estava acabando, né? Vai começar agora. Sabe o que é isso? Por isso. Eu convido a você agora, nesse momento, a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, nós vamos ler do versículo 12 até o 23. Isso tudo, pastor. 1 Coríntios 15, de 12 a 23. Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 23, diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que é isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, e também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, em todos Adão morreu, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, o que lhe pertence, então virá o fim. E
quando eles entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Amém. Essa passagem de Paulo, ela fundamenta a base sobre a ressurreição dos mortos. É uma base que traz a nossa doutrina básica. Paulo está falando, olha, se não há ressurreição, é inútil a nossa fé. Se você não acredita na ressurreição, é inútil toda a sua fé, toda a nossa fé. Porque a pregação do Evangelho de Cristo que os discípulos estavam levando para as outras pessoas é que Cristo ressuscitou. Essa foi a mensagem. E eu não sei se você sabe, mas a única certeza que eu e você nós temos hoje, nessa noite, é que todo mundo vai morrer. Você sabe disso? Que a única certeza que a gente tem ao nascer é que a gente vai morrer. Só se Jesus Cristo voltar e a gente vai ser transformado. Mas se não, todo mundo que está aqui hoje, nessa noite, vai morrer. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Faz uma carinha assim e diz: você vai morrer. Misericórdia, né? A gente fala assim. Quando a gente fala que você vai morrer, chega a dar aquela dor no nosso coração. Mas é estranho. Não é para ser estranho. Por quê? Porque é a única certeza que nós temos. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Mas o interessante é que o ser humano, ele nunca está preparado para isso. A gente nunca está preparado quando alguém morre. Sabe por que a gente não está preparado? Isso mostra um anseio claro do interior da nossa alma. A nossa alma, ela anseia por eternidade. Porque o ser humano, ele não foi criado para morrer. E é por isso que a morte, ela causa tanta agonia dentro de cada um de nós. Porque na criação original no Éden, não era para existir a morte. Porque a morte foi a consequência do pecado. A morte foi a consequência de uma escolha errada. E é por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E se eu e você, todos nós somos pecadores, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Porque a morte é a condenação, é o castigo de Deus. Então, pastor, qual é a esperança do cristão? A nossa esperança é uma esperança de vida eterna. E é por isso que um velório de uma pessoa que morreu em Cristo é diferente de uma pessoa que morreu sem conhecer a Cristo. Porque você sabe que por mais dor que você sinta, a falta que você vai sentir, você sabe que aquela pessoa vai ressuscitar, aquela pessoa vai ter a vida eterna. Porque existe esse anseio no nosso coração, porque existe uma expectativa de vida eterna. Mas pastor, o que é vida eterna? Preste atenção, isso que eu vou falar vai chocar você. Vai chocar você, mas fique até o final da pregação que você vai entender aquilo que eu vou falar para você. Gente, vida eterna não é ir para o céu. Vou falar de novo, porque a gente ouviu muito isso. Vida eterna não é ir para o céu. Porque se a promessa do Evangelho é vencer a morte, ir para o céu, não seria o cumprimento da promessa ir para o céu, é porque a gente morreu. Então, vida eterna não é ir para o céu. A esperança do cristão é ressuscitar. A nossa esperança é ressuscitar. Entenda, quando Jesus venceu, quando Jesus morreu, perdão, ele ressuscitou naquele momento, ele venceu a morte naquele momento, quando ele morreu? Não. Quando foi que ele venceu a morte? Porque Jesus veio para vencer a morte. O versículo que a gente leu diz que por
ressuscitou. E quando ele ressuscita, a gente diz: Jesus venceu a morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte vencestes, o céu que rompestes, a tumba vazia agora está. Essa é a esperança do cristão, a ressurreição. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Por isso que a pregação do Evangelho, a Bíblia fala que é loucura para quem não entende, é loucura para quem está no mundo. Porque ressuscitar não é você virar um espírito, não é você virar um anjinho que vai ficar na nuvem tocando harpa. Não é isso. Isso não é ressuscitar. Não é isso que vai acontecer comigo e com você, porque a mensagem do Evangelho é que todos nós vamos ressuscitar e nós teremos um corpo glorificado, assim como Jesus foi glorificado. Jesus, quando ele vence a morte, quando ele ressuscita, e esse novo corpo que ele assume, ele comia comida, ele não era um espírito. Ele tinha carne, porque ele fala: toca aqui, toca do meu lado, toca nas minhas feridas. Ele era um corpo glorificado. Então a nossa esperança é de ressuscitar e ter um corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo incorruptível. E eu tenho a esperança que quando eu for ter o meu corpo glorificado, eu vou ter a barriga de tanquinho, porque hoje eu não consegui. Até agora eu não consegui nessa vida. Porque o sushi não deixa, o hambúrguer não deixa, pizza não deixa. Mas o corpo glorificado vai ser. A coca não deixa também. Escute isso. A esperança do cristão não é morrer e ir para o céu, mas é ressuscitar e trazer o céu para a terra eternamente. A esperança do cristão, fala de novo, não é morrer e ir para o céu. Essa não é mais a sua esperança. Essa não é mais a sua expectativa. Mas a sua esperança é ressuscitar e trazer o céu para a terra eternamente. Tem um autor inglês americano que é N.T. Wright. Ele fala uma frase interessante sobre isso. Ele diz assim, ó: a esperança do cristão não é a vida após a morte. A esperança do cristão é a vida após a vida após a morte. Deu um nó na cabeça, né? Veja o que ele fala. A esperança do cristão não é a vida após a morte. Ele está dizendo que a nossa esperança não é morrer e virar um espíritozinho, virar um anjinho na nuvem tocando arpa. Ele está dizendo que a nossa esperança, a esperança do cristão, é a vida após a vida após a morte. É a vida que nós teremos após a morte que a gente está tendo nessa vida de agora. Porque ele fala que nós teremos um corpo glorificado, nós vamos ressuscitar. E os que estão mortos, os que morreram em Cristo, eles estão vivendo agora essa vida após a morte, aguardando a ressurreição para começar a viver a vida após a morte. Parece complicado, mas é simples, porque isso é a base da nossa fé cristã. Essa ideia de morrer e ir para o céu é uma ideia platônica. É uma ideia que foi criada por um filósofo chamado de Platão. Mas a Bíblia não foi escrita por Platão. A Bíblia foi escrita por homens judeus. Jesus Cristo é um judeu de 33 anos que está vivo, ressuscitou, está sentado num alto e sublime trono e ele está governando toda a terra. Essa é a nossa expectativa. Essa é a esperança. A esperança é ressuscitar e reinar com Cristo eternamente na terra. Porque a Bíblia fala que Jesus ele foi as primícias. A Bíblia fala que Jesus ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar e depois nós também vamos ressuscitar para junto com ele poder governar. Mas pastor, quais são as provas, evidências do que Jesus de fato ressuscitou? Você pode ser um cético, você pode estar aqui hoje sem acreditar muito. Será que Jesus ressuscitou de fato? Será que isso aconteceu mesmo? Mas em 1 Coríntios 15, do versículo 3 ao 7,
1 Coríntios 15, do versículo 3 ao 7, diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já adormeceram. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deste apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então, pastor, quais são as evidências que Cristo de fato ressuscitou? A primeira coisa, entenda, a primeira coisa que evidencia a ressurreição de Cristo é o relato de múltiplas pessoas. Não é um relato apenas de uma pessoa. Você percebe que quando a gente está contando um boato ou uma história, algo que não é verídico, ele diz: olha, fulano me disse que viu que aconteceu isso e foi assim. Mas você não viu. Foi fulano que viu. Foi sei quem que disse que fulano tinha visto. Mas aqui não. A Bíblia está falando que ele apareceu para mais de 500 pessoas. É o relato de várias pessoas. Porque se fosse só de uma pessoa, você dizer, sai de mim, só apareceu para tu, não apareceu para ninguém. Mas foi para mais de 500 pessoas. A segunda evidência é que os relatos foram escritos, a Bíblia fala aí, enquanto eles ainda estavam vivos. Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria das biografias de pessoas são escritas depois que elas morreram. Mas tudo aquilo que foi escrito na biografia de alguém, aquela pessoa não pode mudar. Por quê? Porque ela já morreu. Ela não tem como dizer: ei, isso aqui não é verdade não, foi adicional. Mas é diferente que os evangelhos, todos os evangelhos foram escritos alguns anos depois que Jesus morreu, e eles todos estavam vivos. Todos estavam vivos, e os evangelhos foram validados porque pessoas conseguiram ser testemunhas populares, as pessoas viram. E terceira e a última coisa que comprova o testemunho de que Cristo ressuscitou é que não se escolheria testemunho de pessoas inválidas. Gente, veja que coisa interessante. As primeiras pessoas que Jesus apareceu foram para mulheres. Claro, ele sabia que se aparecesse para a mulher, elas iriam levar a fofoca mais rápido. Mas não foi só por causa disso. Não foi só por causa disso. Mas entenda, as mulheres naquela época, o testemunho delas não tinha validade. Aquilo que uma mulher falava naquela época não era válido. Por exemplo, em um crime, se quem viu foi uma mulher, aquele cara não poderia ser condenado por causa do testemunho dela. Porque naquela época, os testemunhos que eram válidos eram apenas de homens. Então, se você quer contar uma verdade, você não escolheria umas testemunhas, ou as primeiras testemunhas que não fossem válidas. Gente, se você quisesse validar uma história sua, você ia escolher o cara mais mentiroso de Pombos para contar? Não. Porque você sabe que aquele cara contando a sua história, por mais que fosse verdade, poderia invalidar aquilo que você estava falando. E Jesus escolheu principalmente aquilo que, se alguém fosse inventar uma história sem ser verdade, a pessoa nunca ia escolher essa forma para contar. E outra coisa, é que você não morreria por uma mentira. Você já parou para pensar que esses homens morreram por causa daquilo que eles estavam falando? Gente, vamos ser sinceros, o ser humano, de fato, a gente tem até a capacidade de mentir para se dar bem. Se você vai se dar bem em alguma coisa, você pode até mentir. Para você se livrar de uma pizza em casa do seu pai e da sua mãe, você pode até contar uma mentira para não apanhar. Mas ninguém conta uma história ou conta algo que não é verdade para morrer. Imagina os 12 discípulos se reunindo dizendo: olha, gente, vamos inventar uma mentira aqui, vamos dizer que Jesus ressuscitou e vamos morrer por essa história. Claro que não! Ninguém morre por
Mas esses caras, todos eles morreram decapitados, pegando fogo, morreram dentro de caldeirão de óleo, estourado no meio. Hoje tem pessoas lá fora, em outros países perseguidos, morrendo para levar a verdade do Evangelho de Cristo, dizendo que Cristo ressuscitou. Amém. Por essa verdade, pessoas hoje estão morrendo. E o interessante é que lá em Hebreus 11, fala sobre os heróis da fé. Fala sobre Abraão, fala sobre Daniel, fala sobre Moisés, fala sobre Davi, fala sobre vários heróis da fé. Mas veja o que interessante, o final, que só corrobora com aquilo que eu falei, que a vida eterna não é ir para o céu, a vida eterna é ressuscitar. A promessa do cristão é a ressurreição em um corpo glorificado. O versículo final de Hebreus 11, de 39 a 40, depois de falar de todos esses heróis da fé, veja como ele termina esse versículo. E mantém como está na versão King James. Se tiver como colocar, eu agradeço. Vai estar na King James. Veja o que a Bíblia fala de todos esses homens que morreram por causa da fé em Deus. Morreram, tem como está, não é? A minha versão diz assim: e todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. Então a Bíblia está falando que existia uma promessa para eles, mas todos eles não receberam a promessa. Então qual era a promessa? A promessa era ir para o céu, e eles já morreram, eles já deveriam ter recebido a promessa, mas essa não é a promessa de Cristo. E o versículo 40 termina dizendo assim: tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem ser aperfeiçoados. A Bíblia está dizendo que Deus está preparando algo que é ainda melhor. Eles morreram, estão com Jesus, aguardando a ressurreição dos mortos. Existe algo maior, mais poderoso, algo que é melhor. Qual é a promessa do cristão? Não é morrer e ir para o céu, mas é ressuscitar em corpo glorificado. A Bíblia está dizendo que ninguém recebeu ainda a promessa. Abraão, que viveu há mais de 6.000 anos mais ou menos, ainda está aguardando a promessa. Moisés está aguardando a promessa. Davi está lá aguardando a promessa. E o cara que mais está aguardando e esperando a promessa é Abel. Abel foi o primeiro que morreu. Ele está lá aguardando a promessa. Ele está aguardando a promessa, porque a promessa não é ir para o céu, a promessa é ressuscitar. E isso é o alicerce da nossa fé. Por isso é tão importante a gente saber disso. E agora a pergunta, para a gente poder se encaminhar para o final da nossa pregação é: o que essa doutrina da ressurreição, ela muda na minha vida prática? O que essa doutrina, pastor, que eu preciso aprender, que a gente aprendeu nessa noite sobre ressurreição? O que é que isso muda de fato na minha vida? O que é que vai mudar nas minhas escolhas amanhã? O que muda na nossa vida, verdadeiramente, se a gente crê na doutrina da ressurreição é, primeira coisa, é que não teremos medo da morte. Se você de fato crê nessa doutrina da ressurreição, eu e você, nós não precisamos ter medo da morte. Eu não estou dizendo que você precisa desejar morrer. Ninguém vai chegar e dizer, eu quero morrer. Não, não é isso. Mas nós não precisamos ter medo de morrer. E isso explica o porquê Pedro, Paulo, João, todos os discípulos viveram como viveram. Eles não estavam preocupados com a morte. Como é que as pessoas se alegram depois de serem açoitados? A Bíblia fala que Pedro e João ficaram felizes porque foram açoitados por causa de Jesus. Como é que a gente fica feliz? Quando a gente leva uma copada, a gente fica com raiva, irmão. E o cara apanhou, mas ficou feliz. Porque eles não tinham medo de morrer.
Eles não tinham medo da morte. Pessoas hoje estão morrendo lá fora por causa da pregação do Evangelho, porque elas estão alicerçadas com a base na ressurreição dos mortos. O que é que muda na minha vida? Se verdadeiramente eu creio nessa doutrina da ressurreição, ela muda, em segundo lugar, minha perspectiva de vida. Se você acreditar na ressurreição, de fato, você precisa começar a mudar a sua perspectiva, a forma como você passa a olhar as coisas, não só as coisas boas, mas também as coisas negativas que acontecem na sua vida. Um exemplo, então, pastor, eu quero comprar um carro, eu estou pensando em trocar de carro, estou precisando de um carro para fazer isso, fazer aquilo. Calma, tranquilo. Mas quando você chegar na ressurreição, você não vai nem lembrar qual carro que você dirigia. Você nem vai nem lembrar a casa que você tinha. Porque existe uma ressurreição que nós vamos experimentar. E tudo isso aqui que está aqui vai passar. Ter carro é bom, ter casa é bom, faça tudo isso, não tem problema nenhum. Mas não viva para isso. Não viva em busca disso. Da mesma forma com as coisas negativas. Se você está passando dificuldade financeira, calma, você vai ressuscitar. Calma, isso vai passar. Se falaram mal de você na internet, calma, você vai ressuscitar. Quando alguém xingar você lá, você vai lá e comenta lá: eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Quando você receber um diagnóstico contrário, você vai achar que sua vida acabou, aí você vai ter que lembrar: eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Porque um dia estaremos diante dele eternamente. Paulo era o cara que mais sofreu depois de Jesus aqui na terra. E ele disse que diante dessas coisas que ele enfrentou, eram coisas leves e momentâneas tribulações. Tudo aquilo que ele passou, ele disse que era leve e temporário. Por quê? Porque ele estava alicerçado na doutrina da ressurreição. Em terceiro e último lugar, eu quero já chamar o louvor vindo para cá. O que é que muda na minha vida se verdadeiramente eu creio na doutrina da ressurreição? O que muda em terceiro lugar é que Jesus está vivo. Diga assim: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Gente, nós não estamos adorando uma ideia, nós não estamos aqui por causa de uma filosofia, não, nós estamos aqui hoje, nessa noite, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. Então, quando você for adorar, comece a olhar para cá. Tem um homem de 33 anos aqui que é digno da sua adoração. Ele está vivo, ele está presente, ele está aqui ao nosso lado. Quando você entrar no seu quarto, lembre que tem um homem ao seu lado, porque Jesus está vivo. Isso pode parecer simples e prático, gente, mas faz toda a diferença na nossa constância. Como assim, pastor, vai mudar a minha constância? Sabe por quê? As nossas escolhas erradas não é porque você não consegue escolher certo, é porque você não acredita que Jesus está vivo. Deixa eu dar alguns exemplos, só para você entender. Você que tem problema com o vício da pornografia, e você diz: pastor, eu não consigo vencer a pornografia porque é muito difícil. Eu pergunto a você: você vai acessar a pornografia quando a sua esposa estiver do seu lado? Vai dizer: não vou acessar não. Você vai acessar quando seu pai e a sua mãe estiver perto de você? Você vai dizer: não, eu não acesso isso na frente da minha mãe, eu não acesso isso na frente do meu pai. E o que é a pornografia então? É você não acreditar que Jesus está do seu lado. Você acessa porque você não acredita que Jesus está vivo ao seu lado. Mas ele está vivo. A fofoca é justamente isso. A fofoca, você fala de alguém quando ela não está presente. Provavelmente você não falaria dela se ela estivesse presente. Provavelmente, se eu estivesse presente com você na mesa, você ia mudar o que você iria falar. Mas você não acredita que Jesus está presente.
presente naquela conversa. E é por isso que você faz a fofoca. A fofoca, a pornografia ou qualquer outra coisa. É porque você não crê na presença de Deus. Você não crê na presença de Jesus. Porque uma presença deve mudar a sua forma de falar. A presença de Jesus precisa mudar a sua forma de agir. Então, quando você for fazer uma escolha errada agora, lembre, Jesus está aqui. Eu não posso fazer isso. Eu não posso mais fazer essa escolha. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E eu quero que você adore essa música. Eu quero que você cante essa música em adoração ao Senhor. Que você declare, entendendo que Jesus